Olá, boa tarde a todos. Em nome da Embrapa e Vinho, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês nesse novo formato que se tornou agora uma rotina, né, nesse período de pandemia, para participar desse nosso evento aqui, ao vivo, pelo YouTube. Então, obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Espero que a gente tenha uma tarde bem proveitosa. E a ideia é nós fazermos, então, uma conversa sobre indução, né, de gemas na cultura da cultura da macieira, algumas recomendações para essa próxima safra. Um ponto importante que nós gostaríamos de destacar nesse evento é que ele é direcionado, né, eu quero reforçar isso, é direcionado para técnicos e produtores do setor produtivo. Né? Então, as recomendações aqui são eminentemente técnicas e é importante, então, que todos tenham cuidado ao usar essas recomendações, que sejam profissionais envolvidos no setor. Então, a nossa live será conduzida, a apresentação na sequência pelo colega Fernando, que trabalha, pesquisador na área de fitotecnia, que trabalha com esse tema na cultura da macieira. Bom, sem mais delongas, a gente vai convidar o Fernando para fazer a apresentação dele, e vocês fiquem à vontade durante a palestra do Fernando para colocar no chat as perguntas, né, que vocês têm as dúvidas, que ao final nós vamos ter tempo para responder as dúvidas de todos os assistentes aí. Então, um bom evento a todos, muito obrigado por assistir vocês mais uma vez aí, e Fernando, fique à vontade para fazer a apresentação. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação a gente contar com a participação de vocês aí assistindo essa live. A gente está num momento de definição, um momento de programação das atividades do pomar, o reinício das atividades, a programação para o próximo ciclo. E a indução de brotação de gemas, sem dúvida, é o momento crítico que vai definir toda a dinâmica para o próximo ciclo, que garantindo a produtividade e também a facilidade dos manejos do pomar. Então, a proposição é a gente até mesmo dentro dessa temática, né, a gente reforçar alguns aspectos que são importantes para que técnicos e produtores possam fazer uso dessas informações para auxiliar na tomada de decisão para a composição dos seus programas de manejo de indução de brotação de gemas. Então, nossa apresentação, né, nós temos aos tópicos que nós gostaríamos de mencionar, né, são a importância do manejo de indução de brotação, só algumas a título de contextualização, as características relacionadas ao manejo dos pomares. A gente sabe muito bem que, além das condições climáticas, o manejo dos pomares, o histórico do pomar tem um papel decisivo na composição, na resposta a essa prática cultural. Então, também vamos fazer alguma abordagem específica relacionada às condições climáticas do período outono e inverno, até para subsidiar momentos e as aplicações, como qual a expectativa para esse próximo ciclo. E, por fim, algumas informações relacionadas ao manejo de indutores de brotação e, propriamente, as indicações de uso para o ciclo 2021-22. Como foi mencionado anteriormente pelo Marcos, vocês têm a possibilidade de encaminhar os questionamentos via chat. Então, os colegas aqui da Embrapa vão fazer esse acompanhamento dos questionamentos para que, ao final da apresentação, a gente possa debater sobre as dúvidas que forem levantadas durante a apresentação. Então, inicialmente, aqui só para... temos aqui, então, todo o ciclo da macieira, né, desde o período de finalização do ciclo passado, com a senescência foliar, o período propriamente de forte do inverno, onde que realmente as plantas submetidas às baixas temperaturas, e estamos agora nessa fase de definição, né, na transição do período de dormência para a indução de brotação, que é extremamente importante para que possamos aí manejar adequadamente para maximizar o nível de brotação de gemas, pensando isso em renovação de estruturas, formação de novas estruturas de frutificação para o próximo ciclo, assim como é extremamente importante para processos de sincronização de florescimento entre as cultivares, garantia da frutificação efetiva e, por fim, que realmente é o nosso objetivo a gente dispor de um bom nível de frutificação, uma carga frutal inicial muito boa, e que realmente o bom desenvolvimento, a boa brotação, que promovendo um bom enfolhamento, também permite a gente obter também frutas de qualidade ao final do ciclo produtivo. Então, a nossa conversa, o nosso direcionamento vai ser justamente não somente de estratégias para a maximização da brotação,
mas justamente dentro de um cenário para a gente conseguir realmente ter a nossa proposição como atividade frutícola, que é realmente maximização da produção de frutos. Então, a gente levando em consideração os vários aspectos para definição dos manejos. Primeiramente, eu gostaria de até a gente relembrar alguns aspectos relacionados ao como foi o ciclo 2019-2020 na região sul do Brasil, até para a gente fazer algumas ponderações em relação a tomar decisão para esse próximo ciclo. O ano passado, já o ciclo 2020-21, o inverno de 2020, já foi caracterizado por ter frio, a ocorrência em frio já foi acima da média histórica. Isso foi muito importante já também para garantir já um bom nível de brotação que nós do ano passado. Previamente, no ciclo anterior, tivemos algumas situações, não foi um ano tão bom, tivemos várias falhas em termos de brotação, mas felizmente aí, na sequência de um ano bom em termos de frio, ajudou bastante também na formação dos pomares e em termos de renovação de estruturas de frutificação. Praticamente, tomada de decisão, né, foi muito embasada, até mesmo no cenário de pandemia, pela preocupação com o manejo de colheita. Foi uma safra complicada, desafiadora. Então, né, nesse sentido, né, todo o esforço foi direcionado para justamente a questão do escalonamento de colheita, tanto pelo uso de reguladores de crescimento ao final do ciclo, mas já pensando na questão do manejo de indução de brotação, justamente para evitar, até mesmo nesse cenário de incertezas, como a atividade de colheita envolve muitas pessoas, justamente para permitir esse escalonamento e minimização de risco. Tivemos, felizmente, as condições climáticas proporcionaram 3 janelas distintas em termos de indução de brotação, de 7 a 10 de agosto, a primeira, 18 a 27 de agosto, e a última de 1º de setembro a 10 de setembro. Então, tivemos variações entre regiões produtoras, mas foi esse cenário que já permitiu um certo grau também de permitir o escalonamento do florescimento para os manejos e também o escalonamento de colheita. Pelas combinações do manejo empregado, as épocas de aplicação e as condições muito boas pós-aplicação, determinou níveis de brotação de gemas axilares muito bons, situações de gemas axilares de 38% a 65%, considerando esses níveis mais de 38% nas situações de programas mais leves de indução de brotação, o padrão chegando até o teto, até algumas situações superiores a 65%, e de gemas terminais de 78% a 93%. Então, são níveis muito bons, garantiram um bom nível de renovação de material, um bom nível de esporonamento e, sem dúvida, com um reflexo positivo para essa próxima safra. Frutificação foi diferenciada entre as janelas de indução de brotação. As aplicações realizadas precocemente determinaram uma maior carga frutal em relação às últimas, em função da dinâmica de brotação, em função das condições climáticas também no período de florescimento para cada janela. As primeiras, a janela antecipada e a normal, foram a mediana, foram as com maior desempenho em termos de produção, mas com algumas situações de pomares com menor produtividade nas aplicações mais tardias. De maneira geral, o ciclo passado tivemos ótimas condições para polinização e frutificação efetiva, boa sincronização de florescimento, temperaturas mais altas, diferiu muito do ciclo 2019-20, onde tivemos problemas de atividade de insetos polinizadores, foi um início de primavera muito frio. Nessa situação, nós tivemos temperaturas médias mais altas no período de frutificação, e sem dúvida isso foi um fator chave em termos de desempenho para a frutificação. Podemos elencar aqui no período o aumento das temperaturas, aqui no período de florescimento, pós-florescimento, com o aumento das máximas, aqui também teve um período que foi crítico, interessante, até pelo fato de o aumento das temperaturas nessa fase, como é uma fase de intensa divisão celular, proporcionou ganhos significativos, e esse foi um dos fatores que colocou a safra 2020-21 como uma safra também com frutas de calibre maior do que os ciclos anteriores. Vale destacar também, tivemos algumas situações que foi justamente
a justificativa para as aplicações mais tardias, algumas situações de umidade relativa em alguns horários do dia muito baixas. Isso teve um impacto direto nessas, justamente que coincidiu com os florescimentos das janelas mais tardias, mas ainda assim, de maneira geral, considerando as várias regiões e o volume de área aplicado, tivemos um resultado muito bom, de maneira geral, os pomares com uma carga frutal elevada, né? Ainda assim com alguns prejuízos em relação à questão de período, em função do período de estresse hídrico, que em algumas situações podemos caracterizar de moderado a severo, como a gente pode observar nesse gráfico, né, que compõe até mesmo dos boletins agroclimáticos aqui da Embrapa Vivim, que nós tivemos em relação aqui temos o histórico que podemos ver que para as regiões de Bom Jesus, Lagoa Vermelha, Vacaria e Caxias do Sul, tivemos uma menor precipitação nessa fase inicial, e justamente na fase antecedendo, na pré-colheita de maçãs gala, nós tivemos um aumento da precipitação que foi chave. Então, nessa primeira fase, o nível de demanda hídrica das plantas acaba sendo menor, né? E justamente isso foi um fator que restringiu, inclusive, algumas situações de desenvolvimento vegetativo maior, e com o passar aqui, com o aumento da precipitação, nós tivemos um ganho significativo em termos de calibre. Então, isso bem representado aqui para maçãs gala, com desempenho médio dos pomares muito bons, em relação à questão do calibre, em relação a formato, a distúrbios de película, tivemos pouco impacto em termos de ocorrência de rústing, foi muito positivo. Para a Fuji, nós tivemos as situações aí, a carga frutal muito alta, mas também com a fruta também com uma qualidade excepcional. No entanto, que a gente pode ver até mesmo nessa ilustração, nós tivemos aqui uma redução já de precipitação nessa fase, e a partir daí nós tivemos já a partir de fevereiro, intensificando um severo estresse hídrico, e que em situações aqui de carga frutal elevada e nas situações de colheita mais tardia de Fugit, repercutiram em alguns problemas em termos de formação. Então, de maneira geral, para a gala dá para destacar o aumento da massa fresca média dos frutos. Tivemos alguns complicadores em termos de logística de colheita de Fuji, pelo volume, tivemos um certo atraso de colheita pela limitação de bins, mas também não foi generalizado, foram algumas situações. E pelo estresse hídrico, combinação, né, nós tivemos a carga frutal elevada, restrição hídrica, até mesmo a dinâmica de temperaturas a partir de abril já com uma redução, nós tivemos uma paralisação precoce do crescimento vegetativo, um amadurecimento dos ramos muito bom, e um amadurecimento, uma senescência natural muito, muito uniforme. Isso proporcionou, ao final do ciclo, então, plantas com ramos mais curtos, com maior proporção de gemas terminais, dado ao maior esporonamento dos ramos de maneira geral, combinação, inclusive, com a qualidade do inverno pelos bons níveis de brotação de gemas laterais. No entanto, isso é válido a gente destacar, bem destacar para esse próximo ciclo. Nós temos alguns pomares justamente nessas situações de carga frutal elevada, com estresse hídrico e combinação com colheita tardia, principalmente nas situações de pomares com solos mais rasos, que nós tivemos, principalmente em Fuji, uma grande variabilidade em termos de fertilidade de gemas. De maneira geral, os produtores aí que estão acompanhando, os técnicos aí, podem ver que em algumas situações, alguns pomares com gemas mais fracas, ramos até mesmo brindilas mais finas, alguns não fazem análise de fertilidade de gemas, mas nitidamente, visualmente, já com o aspecto de estruturas mais fracas, mais débeis em algumas situações, justamente por conta desses fatores já mencionados. Bom, terminado a fase de crescimento vegetativo, o ciclo propriamente, o encerrar do ciclo 19 do 2021, iniciando agora então o 21-22, já fazendo a avaliação das condições de outono e inverno, a gente já pode ver uma situação bem interessante desse ciclo. Nós tivemos aí já ao final do mês de abril o início de temperaturas já negativas. Isso já foi um fator diferencial
esse controle inicial nessa fase anterior pelo estresse hídrico, pela carga, associado a essas baixas temperaturas, muito bom a senescência natural das folhas e o amadurecimento dos ramos. E foi um inverno, de maneira geral, com oscilações, o que é normal, mas dentro da média dos anos, com uma maior regularidade. Então, destacando essa última quinzena do mês de julho, que foi a semana justamente, a quinzena mais fria, né? Foi o período mais frio do ano e justamente proporcionando, inclusive até na região serrana, a catarinense e na Serra Gaúcha, a ocorrência de neve, né? Então, nós tivemos aqui já situações, o material já em crescimento, já ao final, já a formação de geada em abril, e aqui ao final de julho, esse ano aí, depois de alguns anos sem neve na região, com a ocorrência bem consistente. Então, aqui já mostrando, né, foi um evento aqui no dia 28, foi no dia 29, no dia 30 especificamente, foi o registro das temperaturas mais baixas do ano, e justamente isso nessa fase de dormência, muito positivo, já até pelo quantitativo, um ano bem interessante. Como a gente pode ver, aqui faz parte dos dados do boletim agroclimático gerado pela Embrapa Vivino. Temos os dados de Lagoa Vermelha, com um acumulado de 151 horas menor ou igual a 4 graus, 380 horas menor ou igual a 7,2, 746 horas menor que 10 graus e 823 unidades de frio, segundo o modelo Carolina do Norte modificado. Então, a gente pode ver, comparando os ciclos anteriores e até a média ponderada aqui dos ciclos anteriores, a gente está uma situação bem mais interessante, com maior acúmulo em relação a esses últimos ciclos produtivos. Para Caxias do Sul, só concentrando nas avaliações de horas de frio menos que 4 graus, 168, destaca-se o mês de julho, como mencionado, com um rigor de temperaturas mais baixas, 446 horas abaixo de 7,2 e 920 unidades de frio, segundo o modelo Carolina do Norte modificado. Vacaria, horas 7,2, 594, 1.078 unidades de frio, 263 horas abaixo de 4 graus, muitas horas com temperaturas próximas a zero. Teve algumas situações, até mesmo a sensação dificultou bastante as operações de inverno aí também, em termos de a questão da poda, por temperaturas com sensação térmica negativa. E o mês de julho também, 137 horas foi a maior contribuição às baixas temperaturas. Bom Jesus, 718 horas menor que 7,2 e 994 unidades de frio. E aqui temos, então, um resumo aqui como foi para o ciclo aqui para essas 4 regiões. Então, mostrando claramente, seguindo o mesmo padrão aqui de regiões mais frias, Bom Jesus, seguido de Vacaria, Caxias e Lagoa Vermelha. Então, pelo comparativo que nós temos aí, inclusive com os anos anteriores, esse ano mostra-se um ano muito bom em termos de ocorrência de frio, tanto pela regularidade. Nós tivemos apenas no início do mês de julho alguns dias com temperatura mais alta, e justamente as frutas de caroço, né, de menor exigência em frio, já iniciaram o florescimento, até mesmo seguido frio com muitos problemas, né, em função das geadas e do frio posterior, né, somente nas situações com o sistema de anti-geada conseguiram reverter. Então, essas informações, só gostaria de aproveitar a oportunidade também, ressaltar que isso aqui está no site da Embrapa Vivim, né? Isso aqui é importante, a gente tem um trabalho, tanto os dados, tanto climáticos, esses para o período de verão, quanto o período de inverno, e justamente também tem uma memória do quais foram os principais eventos ou quais foram os fatores em termos de manejo diferenciais para cada ciclo. Então, é importante também isso, acho que é importante também para os produtores e técnicos aqui consultarem, fazerem um resgate disso, até para relembrarem situações análogas que tivemos no passado, até para auxiliar na tomada de decisão. Então, já aproveito a oportunidade também para agradecer o colega Gilmar Natigal também pelo auxílio na elaboração desses documentos.
Em relação à questão propriamente de manejo de indução de brotação de gemas, nós inicialmente pensamos nos indutores de brotação, mas temos que pensar no produto, a combinação com o fator planta, qual o histórico, qual a situação, o nível de exigência das plantas em relação a esse manejo e interface com as condições climáticas também. Tanto com as condições de inverno, como é que a gente já abordou anteriormente, que a gente está numa situação de acúmulo em frio superior à média histórica, uma situação bem interessante, mas temos que considerar as condições climáticas pós-aplicação, né, dos indutores de brotação, tendo em vista que, para aumento da sua efetividade, é necessário elevada soma térmica para potencializar o nível de resposta. Então, por essa razão, escolher os períodos adequados, as janelas de aplicação, e principalmente nesse ano que muito tem sido noticiado em relação aos riscos de geadas tardias, também para que isso entre na composição também da definição das estratégias, né? Então, nós temos aqui, para algumas regiões produtoras, aqui mais ou menos aqui, utilizando as projeções aqui do AccuWeather, em termos de como é que até a janela principal de brotação que nossa seria iniciada agora a partir de 5 de agosto até a metade do mês de setembro, e quais seriam os momentos em que nós poderíamos intervir. Então, aqui temos para várias localidades, explicando para vocês aqui, então, essa linha média de tendência, o histórico das mínimas e das máximas, e aqui qual é a projeção das temperaturas para esse período. Então, nós temos aqui um momento bem, tendo em vista que as várias regiões produtoras estão, a influência das condições climáticas é regida pelo mesmo, pelas frentes frias com a mesma dinâmica, né? Então, o padrão é muito semelhante, não muda a magnitude no caso das temperaturas, como a gente pode ver aqui inicialmente para Caxias do Sul, a partir de até o dia 10, com o aumento das mínimas e aumento das máximas, temos já a expectativa de uma frente fria bem consistente já nesse período, e depois trabalhamos dentro da normalidade, dentro das médias, com alguns períodos de aumento de temperatura, aumento das máximas. Mesma situação, a mesma tendência para a região de Freiburgo, Vacaria, também da mesma forma, né, como foi mencionado, uma elevação nesses próximos 5 dias, redução de temperatura e depois, posteriormente, com períodos interessantes. São Joaquim, da mesma forma, mudando somente a magnitude das temperaturas. E vale ressaltar, né, que nessas situações aqui que temos essas condições aqui, para tomar decisão além das temperaturas, a gente tem que levar em conta também a questão do escalonamento de colheita. Então, ainda assim, né, a gente está ainda num período de um cenário ainda de pandemia, temos ainda a próxima colheita expectativa também que o nível de cuidado, o zelo em relação e o nível de preocupação em relação nesse sentido seja o mesmo. Então, é imprescindível a gente considerar a indução de brotação também como uma ferramenta para escalonamento, né? Só lembrando aqui que a possibilidade de compatibilização da indução de brotação com os reguladores de crescimento, nesses manejos diferenciados, a gente tem um potencial de aumento da janela de colheita, o que é extremamente importante, mas dentro da questão também do risco, né? A gente tem que, algumas regiões são mais propícias à antecipação da indução de brotação visando a antecipação de colheita, mas em função do risco, isso aqui peço que seja adequadamente avaliado, né, para cada região, para cada situação de pomar, pelo histórico de geada, justamente para a composição, mas vale ressaltar a importância desse escalonamento. Algumas situações, né, as janelas de aplicação podem ser restritas, mas a gente pode trabalhar com produtos do mecanismo de ação diferenciado, exemplificando acenamento hidrogenado dos bioestimulantes, que tem uma dinâmica, normalmente os bioestimulantes com uma velocidade de brotação mais lenta, então, considerando nas aplicações mais tardias também, e numa mesma janela mais concentrada, a gente também conseguir dinâmica de florescimento diferenciado pela utilização de ferramenta diferenciada. Então, aqui só para ilustrar, é a mesma tendência, no caso, para as várias regiões apresentadas anteriormente. Eu só gostaria de fazer algumas ressalvas, então, aqui, as potenciais janelas de antecipação, no caso aqui, ilustrando inicialmente para Caxias do Sul,
Então, 6 e 7, 16 até 19, e depois janela normal de 23 a 28 de agosto, e depois 30 até dia 2 e de 6 a 10. Nós temos algumas situações aqui para exemplificar que foi considerado, inclusive, a previsão em relação à questão de ocorrência de chuvas. Mas isso os produtores técnicos vão ter que avaliar mais próximo da realização. Só gostaria de deixar alguns pontos bem ressaltar. É importante que as aplicações sejam acompanhadas de pelo menos 3 dias ou 72 horas de temperaturas mais altas. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente já tem essa possibilidade. No entanto, é importante ressaltar que nessa ocorrência de uma frente fria já prevista, o nível de resposta pode ser inferior. Então, tem que avaliar adequadamente nas regiões mais quentes, né, de menor altitude. Isso pode ser preconizado nessa situação, mas tendo também em vista que vai ter uma baixa soma térmica aqui nesse período, de fazer essa antecipação aqui a partir do dia 16 a 19. Então, é mais seguro nessa situação, mas é importante adequadamente avaliar nessa situação. Só destacando que nessa situação de fazendo uso, né, pela situação, nessas situações de antecipação, a primeira aplicação, é interessante o direcionamento com cianamida hidrogenado nesse primeiro momento, e as aplicações, no caso, nessa aplicação específica, na sequência, ainda assim com cianamida, mas nas aplicações posteriores pode ser preconizado de antecipação, nessa aqui, com a utilização de bioestimulantes também. Então, é só importante, a gente vai abordar os pontos de aplicação, mas também pode ser mencionado. Tá? Então, essa de janelas de aplicação seriam isso. A questão de concentrações e alguns outros aspectos a gente vai abordar posteriormente. Só levar em conta, nessas situações de redução de temperatura, sempre nas situações de risco, direcionar para as aplicações à frente. E zelar pelo intervalo de 72 horas, pelo menos, de temperaturas mais altas, com mínimas de 8 a 10 graus e com as máximas superando 18, 20 graus. Como abordado anteriormente, como resultado do ciclo passado, do conjunto de condições de clima e manejo, de maneira geral, as plantas estão mais equilibradas, com uma maior proporção de gemas terminais. Ainda assim, temos problemas, ainda algumas situações de plantas, ainda pomares com gradiente de vigor. Então, nessas situações, tem que tomar algumas medidas diferenciadas, mas eu acho que vale destacar aqui a situação de avaliar adequadamente a questão da fertilidade, a qualidade das gemas nos diferentes pomares. Pomares, ressaltando aí, tiveram colheita muito tardio, com carga muito elevada. Algumas situações, os níveis de fertilidade estão bem baixos, né? Algumas situações ficando abaixo de 20%, algumas situações dentro da média, o que é esperado, principalmente isso com a cultivar Fuji, né? Algumas situações de 35% a 45%, e a gala, de maneira geral, né? Dentro dos pressupostos da colheita nas janelas normais, está com um resultado bem interessante. Então, não seria o problema, é mais a preocupação da fertilidade da Fuji, né? Tem algumas situações esperado um nível de alternância maior em alguns pomares de Fuji, e a preocupação é justamente de ter a quantidade de flores para devidamente polinizar a gala. Então, um ponto aqui a destacar, que temos uma situação de ramos brindilas mais longas, uma situação de ramificações mais curtas, mais esporonadas. Nessa primeira situação é mais complicado a brotação. Como a gente está numa situação já de aumento de brotação, um aumento de gemas terminais, como alguns exemplos aqui, a gente está numa situação muito mais confortável, pensando em garantia de renovação de material e facilidade de brotação. Então, por essa razão, até pelas condições do ano, não é tão exigido dos indutores de brotação, né? A gente pode trabalhar em algumas situações com concentrações mais baixas, né, devidamente posicionando a janela de aplicação, para ainda assim obter resultados interessantes de níveis de brotação. Dos indutores de brotação, só a gente ressaltar algumas questões do mecanismo de ação em relação à questão do posicionamento. O diferencial entre pomares adultos e pomares em formação, ressaltar que pelas condições, esse ano a gente tem que os pomares adultos
a gente tem que fazer ajuste de concentrações muito mais seletivo em relação à questão do ajuste da característica do pomar e principalmente pensando na garantia de bons níveis de frutificação efetiva em galo. Mas é um ano extremamente interessante e oportuno para a correção de má formação dos pomares aí com implantação a partir de 2017. Então, sem dúvida, aproveitar nessas situações, fazer uso das ferramentas para aumento do nível de ramificações nas plantas. Ressalta essa questão da frutificação efetiva, até pela uma questão já bem trabalhada na literatura e até que é bem de grande conhecimento por parte dos produtores, mas eu acho que é oportuno a gente lembrar. Então, a gente tem, de maneira geral, nas situações que a gente tem uma brotação muito concentrada, que ela tem rapidamente, em poucos dias, a gente já atinge um grande nível de brotação, ou seja, uma velocidade de brotação alta, que é desencadeada por uma maior concentração de indutores de brotação, aplicações mais tardias ou até mesmo a questão de aplicação sequencial, a gente vai ter dois efeitos. Um é a duração do florescimento, que pode tornar, às vezes, muito curto a janela de florescimento e, com isso, ficar muito vulnerável a uma condição climática adversa, né? Um período de florescimento coincidir com um período de chuva ou com de alta nebulosidade, com pouca atividade de abelhas também, então isso é um risco. Então, por essa razão, nesse ano é esperado já uma brotação mais uniforme e nas situações diretamente pelo aumento da competição nutricional, né? Então, a gente pode ter uma redução da frutificação efetiva. Então, várias estruturas se desenvolvendo no mesmo momento, com um nível de brotação elevado, a fonte energética são as reservas solubilizadas, então, o nível de demanda aumentando, vários pontos simultâneos de demanda, essa solubilização às vezes não acompanha e acaba tendo as estruturas vegetativas, muitas vezes são dreno preferencial nessa fase. Então, ressaltando isso, é um comportamento que varia de ano para ano. Esse aqui é um trabalho já que destaca bem isso aqui. Pelo uso, um ano específico, esse efeito não é tão significativo, um ano de uma brotação menor, mas um ano que tem uma brotação muito concentrada, tem algumas situações uma redução bem significativa. Isso no caso aqui com a ceramida hidrogenada, mas a mesma resposta também, dependendo com o uso de bioestimulantes, também com posicionamento de concentrações altas, também com uma redução bem significativa em termos de frutificação. Notem aqui a diferença exposta nesse trabalho, né, em preto aqui as barras negras indicando a Imperial Galo. A Fuji não é muito responsiva quanto a isso, algumas situações sim, né, mas isso é um comportamento bem consolidado e bem de grande conhecimento em galo. Então, por essa razão também, nessas situações que tem pouca densidade floral em Fuji, né, tomar atenção também para não ter uma alta concentração de brotação muito intensa e ter prejuízo em termos de frutificação. É muito importante a gente ter níveis de brotação altos para renovação, mas se a gente tiver uma situação de desencadear e não tivermos um nível de competição muito alto, uma precisão muito grande, a gente pode ter outro desequilíbrio, né, no caso, a formação de pontos de crescimento muito fortes, e aí a gente acaba aumentando a predisposição da planta com um vigor muito excessivo e com isso desequilibrando e tornando não sendo de interesse. Então, temos que ponderar, obter bons níveis de brotação, mas de maneira que nós consigamos obter nos pomares bons níveis de frutificação efetiva para ter um ajuste de carga equilibrado, com as plantas tenham realmente produção compatível com a sua estrutura de planta. Então, ressalvas aqui em relação ao problema pomares com histórico de problema em relação à frutificação efetiva, aonde foi baixa densidade tanto de planta, número de plantas, stand de plantas de polinizadoras, mas também como identificado problemas em relação à densidade floral das polinizadoras, né? Principalmente aqui, não é nem tanto isso é um problema especificamente elencando aqui na situação de pomares que tem uma maior proporção de Fuji, né, que é exemplo de São Joaquim,
mas principalmente nas regiões mais quentes, Vacaria, Caxias, Fraiburgo, onde tem uma maior contribuição de gala e mais ou menos 25% de composição de fuji só, tomar um pouco de atenção, principalmente nos casos de produção excessiva. Pomares sob tela antigranizo, isso aqui é um alerta já bem passado, isso aqui eu acho que só para ressaltar também para tomar os devidos cuidados. Bom, em relação aos mecanismos de ação, isso já cianamida hidrogenada, o estresse oxidativo, combinação com óleo mineral, principal alternativa nas condições sul do Brasil, opções que servem aqui para, em algumas situações, os bioestimulantes também com potencial de utilização, né, com situações principalmente as aplicações mais tardias e com ou em aplicação sequencial, né, tanto com nitrato como óleo. Temos aqui algumas das opções que nós temos resultados de pelo menos mais de 3 anos, então, que permitem a sua utilização. Temos novas ferramentas aí, mas que ainda estão com apenas 1 ano de validação, então esperamos que com o passar do tempo a gente possa devidamente inseri-las. Em relação à época de aplicação, né, só para ressaltar as aplicações, principalmente das antecipações, ou visando com uma única intervenção, o nível de resposta da cianamida hidrogenada em relação aos bioestimulantes é maior nessa fase, plantas com mais, no nível de dormência ainda maior, saindo dessa fase, né, mas ainda no estágio A, e a partir do momento que as aplicações vão sendo mais próximas à ponta verde, isso tem que ter uma redução das concentrações, principalmente nesse ano, a fim de minimizar problemas em relação à questão de concentração de florescimento. Bioestimulantes, já deixar bem caracterizado, respostas são as aplicações mais tardias, mas também levar muito em consideração essa questão das janelas de aplicação também, permitindo aplicações com menores concentrações mais próximo desse ponto do estágio de ponta verde. Situações de aplicação sequencial, né, situações principalmente como as mencionadas, o exemplo de Caxias do Sul, com programação de aplicações ainda nesses próximos 5 dias, e uma reaplicação. Essas situações mais extremas, né, em anos com menor ocorrência em frio, são as situações que realmente é importante para realmente ter essa saída adequadamente da indução do processo de brotação. Algumas situações, essas aplicações podem até ser realizadas mais tardiamente, mas tomando cuidado com a questão das aplicações, com redução de concentração aplicada, ou mesmo em situações de compatibilização com uma eventual aplicação extra com bioestimulante. Isso para situações extremas, que não é o caso desse ano, somente situações de antecipação. Para a situação 2, estresse oxidativo, aplicações com antecipação e aplicação dos bioestimulantes mais tardiamente, e a outra situação, querendo fazer uso somente dos bioestimulantes já dentro de umas fases de aplicação já com o estágio mais avançado. Então, isso foi um aprendizado nessas situações. Bioestimulantes, o nível de resposta é muito inconsistente, então, justamente, mesmo no ano mais frio, segue ainda a indicação de aplicações dentro do estágio fenológico C, início e ponta verde. Temos aqui algumas concentrações indicativas aqui para as variações de doses para os indutores de brotação mencionados, alguns em compatibilidade com nitrato de cálcio, outros com óleo mineral. Os óleos que nós temos aí, maior referencial de informação ao GFIX e frutóio, então esses seguem ainda as indicações. Do ponto de vista de aplicações sequenciais, mencionar também que ainda assim temos várias situações ainda de pomares com desequilíbrio, então nessas situações é indicado a questão da aplicação sequencial nessas, principalmente, que nada mais é do que são 2 aplicações com o objetivo de corrigir nas áreas que tem maior demanda de brotação, a maior demanda em termos de indutores de brotação, né, corrigir situações como mencionadas aqui, nas porções basais mais equilibradas, ramos mais verticalizados, menor potencial de brotação, então fazer esse ajuste.
A gente sempre, até o início, o nível de resposta muito interessante para essa prática, né, com resultados muito consistentes. Esse ano a gente tem que realmente, para fins de, até pela boa característica do inverno, e até para evitarmos problemas de concentração de floração, essa prática se restringir à antecipação, pomares em antecipação, visando antecipação de florescimento, e pomares com um gradiente de forma de vigor diferenciado. Então, nós temos aqui as situações, algumas situações de planta inteira, aplicação justamente nas situações mais extremas para visando antecipação. Situação 2 aqui, mais numa situação corretiva, né, que visando a melhoria de brotação na porção superior para evitarmos problemas de vigor posteriormente para a correção, mas ainda assim algumas situações de pomares equilibrados e principalmente em anos mais frios, como esse, é notório que algumas situações ainda assim mesmo, esse aqui é uma ilustração de 2016, que foi um inverno com uma ocorrência muito boa em frio, e que ainda assim a gente vê, exemplo do ano passado também, algumas situações com um início de brotação, de florescimento antecipado na porção basal em relação à porção superior. Então, a aplicação é visando a uniformização de maneira que nós tenhamos, então, fenologia semelhante ao longo do perfil da copa, né? Justamente para facilitar todos os tratos culturais posteriores. No entanto, a gente, até baseando em alguns resultados, a gente fez a experimentação na questão de aplicação sequencial a partir de 2015, bem intensa, já com alguns outros resultados mais consistentes, né, até pela sequência do trabalho. Nessas situações que nós temos um vigor muito diferenciado, justamente essas, mesmo com a aplicação sequencial, a gente tem um delay, um atraso da brotação na porção superior. Então, isso dificulta bastante os manejos de posteriores, né, mesmo para indução de frutificação, para manejo de frutificação efetiva, de raleio. Então, demanda até mesmo aplicações localizadas depois dessas outras práticas culturais. No entanto, aqui a gente, ao invés do tradicional aplicação, primeiramente em toda a planta e na porção superior, a gente se deparou com algumas situações. Essas situações demandavam mais altas, com uma demanda muito grande, maior em termos de indutor de brotação, e com a aplicação de concentrações altas nessa porção basal, com resultados negativos do ponto de vista de frutificação efetiva. Justamente o material mais esporonado, algumas situações com gemas mais fracas, uma brotação intensa e com um pegamento muito baixo. Então, justamente visando essa uniformização, tem-se a possibilidade também de nós trabalharmos em algumas situações com essa inversão, com aplicação dirigida na porção de maior demanda em primeiro momento e uma aplicação posterior na segunda etapa, né? Então, podendo isso ser feito com cenamida hidrogenada, com o uso de bioestimulantes, cujo objetivo é a uniformização fenológica entre as porções e evitar problemas aí de concentração de brotação na parte inferior, que pode resultar em problemas em termos de frutificação efetiva. Normalmente a gente vê menor nível de frutificação na porção inferior, então é uma forma da gente tentar atenuar dessa forma. Então, além dessa uniformização, esse menor potencial, que é mesmo algumas situações aqui com aplicações de cianamida hidrogenada mais altas, com problema na porção basal. Então, aqui também temos a vantagem de mudar esse esquema de aplicação em relação à questão até mesmo do nível de utilização dessa ferramenta. Então, considerando uma situação hipotética aqui, que é o padrão, mais ou menos, aqui nas maior parte das regiões produtoras, 1.000 litros por hectare para manejo de indução de brotação, dentro do uso de manejo sequencial convencional, aquela primeira aplicação em planta inteira e depois na porção basal, considerando um exemplo hipotético de uso de um indutor de brotação a 1%, teremos uma demanda de 10 litros por hectare, seguido de uma segunda aplicação dirigida na porção superior, então metade do volume, então seriam 2,5 litros por hectare, né, com essa aplicação dirigida, teríamos um total de 12,5 litros por hectare. Nessa situação do manejo sequencial, dirigido às porções de maior dificuldade de brotação,
a gente nessa primeira aplicação na metade da planta, justamente na porção com maior dificuldade de brotação, teríamos 10 litros, como é metade do volume, 5 litros por hectare, mais a segunda aplicação de 0,5%, que seria em planta inteira, mais 5 litros por hectare, com um total de 10 litros por hectare. Então, nessa situação aqui não é para uso generalizado, mas algumas situações onde for necessário, tiver um diferencial muito grande em termos de composição de material para brotação, pode ser uma estratégia interessante de ser utilizada, até com potencial atenuar custo de utilização. A mesma lógica a gente pode fazer para pomares em formação, né? Então, isso, com a aplicação dirigida, né, no caso, o manejo de indução de brotação, dirigido ao nível de demanda e ao tipo de estrutura de frutificação que nós temos nas plantas. Então, vamos considerar aqui um exemplo hipotético de um pomar de segunda folha, terceira folha. Ele já tem um diferencial em termos de estruturas aqui, em algumas situações já arqueado, com bom nível de esporonamento. Então, essa demanda na porção basal é bem diferente na situação do líder, onde que não tem ramificações laterais. Então, nessa situação, o manejo tem que ser mais intenso de indutor de brotação em comparação a porção basal. Então, nessa forma também pode ser utilizado a mesma sequência de aplicação. Então, normalmente nas porções basais, pela facilidade, a questão da até mesmo aplicação com trator e nesses líderes com a potencialidade de utilização de alguma forma diferenciada, como eu mencionar aqui, com aplicação localizada aqui em substituição ao uso convencional, o uso da esponja, né? Normalmente é bem comum a utilização, principalmente para pomares de primeira folha, após o plantio, uma semana, 10 dias após ao plantio, a realização do tratamento para indução de brotação, com a utilização de esponja, com esponjas embebidas na solução com indutor de brotação e aplicação nas plantas, né? Então, já no ciclo passado, algumas empresas já utilizando até a nossa indicação aí de utilização de pulverização já com costal elétrico, com esses bicos aqui que tem algumas empresas, esse aqui é um modelo específico da Guarani, com potencialidade do direcionamento dos bicos para dentro e com aplicação dirigida. Oferece uma qualidade de aplicação muito boa, né, com um rendimento operacional muito bom, e a grande vantagem é que, inclusive, no posterior, ela permite a utilização de reguladores de crescimento, a exemplo da benzioadenina ou benzioadenina mais GA4 mais 7, que podendo utilizar concentrações mais altas que com aplicação com o trator, com volumes maiores, seriam inviáveis. Então, é uma ferramenta muito boa isso pensando em formação de pomares, né, para mesmo essas aplicações sequenciais com bioestimulantes ou mesmo por questão de benzioadenina, com um resultado bem interessante, com um rendimento operacional muito, muito bom. Vale lembrar também a questão, pontos aí em relação à qualidade de aplicação, que são chave, já que todo mundo ciente, alguns cuidados em relação à velocidade do vento, a questão, algumas situações de interrupção, isso aqui foi uma recomendação do ano passado, repetido o ensaio, a priori não, com os dados absolutos, não observamos problemas em relação à questão desse período superiores a 24 horas, então não teve condições de aplicar naquele momento por questão do vento, a cauda ainda assim agitando adequadamente posteriormente para não ter separação das fases, né, em função do óleo mineral, nós temos aí possibilidade de utilização com bom resultado. Levar em conta que em algumas situações a gente ainda assim mais em ênfase a questão das temperaturas no momento da aplicação do que cuidado em relação ao vento. Então, vale lembrar que até mesmo a gente tem que direcionar para os horários de menor ocorrência do vento para facilitar a deposição dos indutores de brotação, e justamente a questão de temperatura a gente tem que levar em consideração a soma térmica após o acúmulo, né?
exatamente a temperatura no ato da aplicação que vai ser o diferencial, e sim a soma térmica, o aumento médio das temperaturas, a fim de que realmente ocorra a indução do processo o estresse oxidativo proporcionado ou a promoção de crescimento de divisão celular pelos bioestimulantes seja desempenhada. De maneira geral, né, a questão elencar aqui a questão dos boas condições do ano em termos de ocorrência de frio, acúmulo de frio acima da média, com regularidade, isso a gente já nos coloca numa situação bem mais favorável, a gente tem uma expectativa de bons níveis de brotação. Ainda assim, é importante a gente cuidar, principalmente a questão do manejo de colheita, ponderando a questão do risco de geada tardia também, essa questão das janelas de aplicação. De maneira geral, teremos a partir do dia 20 a maior proporção de pomares aptos para a indução de brotação, né? Não teremos algumas situações, não permitirá aplicações tão tardias como foram preconizadas no ciclo passado, mas isso também é algo ainda também que é uma pressuposição em função da boa ocorrência de frio, mas isso ainda vai ser dependente da dinâmica de temperatura. Se nós tivermos boa soma térmica agora no mês de agosto, isso realmente se confirma, mas do contrário, ainda assim a gente poderá ter aplicações aí na indução de brotação ainda no mês de setembro. O uso de aplicação sequencial tem que, com critério esse ano, até mesmo para evitar concentração de florescimento, então direcionado para pomares em formação e com problema de vigor, com gradiente de vigor ao longo do perfil da copa, e para as áreas de antecipação. Então, a gente pode ficar isso nas várias regiões produtoras, ou em relação a outros anos, o nível de exigência dos indutores de brotação vai ser bem menor. A gente já tem esperado um bom nível de brotação, mas ainda assim é extremamente importante a prática, o critério de utilização para uniformizar, para adequadamente a realização dos manejos para frutificação efetiva, para o raleio, para o uso de reguladores de crescimento ao longo do ciclo para facilidade de colheita, mas levando em conta sempre a realidade de cada pomar e principalmente em relação quais os fatores que estão relacionados à frutificação efetiva e o manejo ser adequadamente moldado em função disso. Nas situações, até baseando nos resultados que nós dispomos, né, na situação, isso já vem uma recomendação de mais anos, mas só reforçar, nas situações com maior nível de demanda dos indutores de brotação, né, até a gente ter com concentrações superiores a 0,8% e 0,5% em Fuji, a gente optar pelo parcelamento, a gente tem ganhos em relação a isso. A questão desse parcelamento não precisa ser necessariamente algumas janelas, algumas condições de aplicação já realizadas no dia posterior, mas vale ressaltar que também é importante a questão do parcelamento, ele vem como uma forma de, no primeiro momento, a indução do processo de saída de dormência, do aumento da superação desse estado, e a segunda aplicação, parcelamento, como elemento de uniformização. E nesse sentido, como uniformização, né, até principalmente para as regiões com maior ocorrência em frio, as regiões de maior altitude, a questão, o elemento de uniformização, né, que é possível esse ano com concentrações menores, algumas situações, a utilização de óleo com concentrações de cianamida hidrogenada variando aí de 0,3% a 0,5% em algumas nas regiões acima de 1.200 metros, a depender da situação de pomar, é lógico, né? Mas podendo em algumas situações com aplicações sendo direcionadas com os bioestimulantes também, haja visto que esse ano o elemento necessário é a uniformização, então situações do uso do óleo ou uso dos bioestimulantes com óleo ou o nitrato também é possível, é uma ferramenta viável esse ano, da mesma forma e nas situações de aplicação sequencial também. Então, só levar em conta a questão do momento do time de aplicação, justamente a aplicação sequencial com bioestimulantes em ponta verde, né?
Nas regiões, pensando em termos de janelas normal, né? Exemplificando para a região de Vacaria, até mesmo pomares que estão vindo numa sequência de bom trabalho em termos de controle de vigor, que estão com produtividades dentro da capacidade produtiva, que não teve comprometimento de gemas e que está com bem amparado em termos de ferramentas para a frutificação efetiva. As aplicações não necessitam ser tão altas como usadas em anos de menor ocorrência em frio, então podemos aí ter variações em gala de 0,5% até 0,7%, depender da época, com redução de concentração nas aplicações mais tardias. Em fuge, as aplicações podem ficar até o limite de 0,5%, algumas situações até um pouco menos dentro da situação, isso avaliando de caso a caso, né? Isso para pomares, numa situação de pomares equilibrados e com bom potencial produtivo. A questão, reforça a questão de aplicações sequenciais, priorizar a utilização de indutores de brotação com mecanismo de ação diferente. Isso é extremamente importante, inclusive no manejo de pomares jovens, né? A gente tem ganhos bem interessantes nesse sentido. A possibilidade das aplicações sequenciais, inclusive, serem acompanhadas tanto do bioestimulante como também de reguladores de crescimento, como a benzioadenina, com resultados bem interessantes do ponto de vista de formação inicial de ramificações. Então, isso tem que ser levado em consideração. E a necessidade de concentrações menores nas janelas de aplicação tardia, né, para a gente justamente evitar a concentração de florescimento e vulnerabilidade em relação à frutificação efetiva. Seriam essas as considerações, né? Imagino que alguns questionamentos podem surgir em relação a isso, são orientações mais gerais, tendo em vista que nós temos particularidades nas várias regiões de cultivo, mas já deixar bem claro a ênfase que eu gostaria em relação a essa explanação, né, que o nosso objetivo dessa live hoje é justamente apresentar, nós estamos numa situação mais interessante em termos de ocorrência de frio, são 2 anos, uma sequência boa em frio, proporcionou plantas com características mais interessantes do ponto de vista de estruturas, maior proporção de gemas terminais, isso tem facilidade de brotação, e pelos problemas, algumas situações que nós vislumbramos aí com a questão do estresse hídrico, com carga e nesse quesito de fertilidade e qualidade de gemas, então, que os manejos sejam orientados dessa forma. Uma situação da gente procurar equilíbrio de uma brotação extremamente uniforme, se nós os pomares não tiver devido à carga, ou devido ao ajuste de carga, ficar abaixo do seu potencial, aí sim nós temos potencial de desequilíbrios maiores e com um nível de demanda maior para o próximo ano. Então, eu considero que seja extremamente prudente, né, no caso, direcionamento a essas áreas mais críticas, em termos de potenciais problemas em relação à polinização, em relação à densidade de floração, justamente para que a possibilidade de atenuar os custos em relação à indução de brotação seja acompanhada por um pacote bem estruturado para as ferramentas para aumento de frutificação efetiva, para a gente conseguir também, novamente, conseguir uma safra como esses frutos aí que estão nesse slide aqui da safra passada, com boa qualidade, mostrando cada vez mais o potencial aí da fruticultura brasileira, da pomicultura nacional, né, com amplo ganhando espaço no mercado de exportação, e justamente que a gente possa ter uma safra com bom desempenho novamente. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade, né, agradecer a Embrapa, aos colegas que auxiliaram com todo esse auxílio aqui para a realização da live, né, toda a articulação da questão da divulgação do evento. Também é extremamente importante nesse momento também agradecer as nossas parcerias de trabalho também. Gostaria de elencar a UERGS e a URGS, né, pelos professores aí, Fabiano, e pelo professor
Marodim também, que o trabalho conjunto já de alguns anos, a gente conseguindo fazer alguns trabalhos, culminando com resultados que estão indo para as indicações, então, e a todos os bolsistas e os pós-graduandos também que auxiliando nesse trabalho, que realmente é um trabalho bastante intenso, com avaliação de novas ferramentas aí para indução de brotação, um trabalho de bastante dedicação, então, agradecer também pelo empenho, por toda a colaboração. E agradeço a todos aí pela atenção e me coloco à disposição aí para os questionamentos. Obrigado. Bom, ótimo, Fernando. Obrigado pela apresentação aí, por ter respeitado o tempo que a gente tinha planejado antes aí. Bom, já temos perguntas e vamos começar a trocar umas ideias agora, na verdade, aí. O Marcelo Machado, ele fez a primeira pergunta, que é a seguinte, né, Fernando, a aplicação da cianamida hidrogenada após o estágio B, tu tem alguma opinião em relação a isso, né? Eu já vou emendar uma pergunta do professor Marodim também, ele perguntou se tu poderia detalhar um pouco o intervalo entre as aplicações sequenciais aí. Então, são essas duas perguntas iniciais aí. Bom, as aplicações após o estágio B para cianamida hidrogenada, elas pode ocorrer essa aplicação sim, só o único detalhe é a questão levar bastante em consideração o nível de brotação almejado e a situação que tenha no pomar, a expectativa em relação à dinâmica de florescimento, para a questão da frutificação efetiva, para atenuar as concentrações utilizadas, mas não teria, no caso, limitações em relação à utilização disso. A questão é justamente as aplicações mais... o estádio B, a gente diz o inchamento das gemas. Esse é o estádio realmente com um bom nível de resposta, que demanda o fato de atrasar as aplicações mais atrasadas no tempo e com uma avançar fenológica, as plantas são sem dúvida mais responsivas, pode ter essa forma sim. O grande detalhe é que entra nessa balança aí, nessa situação, a gente tem que levar em consideração a questão varietal e o nível de concentração utilizado, mas nas situações utilizando concentrações mais baixas, não teriam problemas também, é possível. O grande detalhe é justamente nas aplicações já com mais avançadas, né, com o estágio C. Então, até mesmo em certos níveis, até quando de florescimento garantido, que tenha uma boa densidade de floração, algumas perdas são possíveis, mas num cenário, coloco bem a situação desse ciclo aí que a gente está na limitação, inclusive, de algumas situações a gente pode ter menor densidade de polinização, então é interessante a gente não tentar esse tipo de estratégia, até porque a gente vai inevitavelmente conduzir também a um nível de concentração de florescimento muito grande. Em relação à questão pelo professor Marodim, mandar um abraço aí também, lembranças aí para o amigo, a questão dos intervalos de aplicação, a gente tem muito baseado a questão de, ainda assim, inicialmente, as recomendações iniciais eram mais ou menos de intervalos de 7 a 10 dias, aumentando ou diminuindo esse intervalo baseado na questão da janela de aplicação. Aplicações em antecipação, essa reaplicação eram direcionadas aí para períodos maiores, de até 14 dias, algumas situações, e nas aplicações mais as janelas normal e tardias, aplicações de até 7 dias. A gente, até pelos resultados que nós obtivemos até recentemente, essa questão do calendário fica um pouco complicada da gente adotar, porque nos últimos 2 ciclos produtivos, em especial, a gente tem observado a dinâmica de brotação não é só modulada pela questão propriamente de temperatura. Nos invernos anteriores, a gente tinha sempre a característica de invernos com bastante chuvosos, então, os solos já com em termos de umidade, bastante grande. Só que nos últimos 2 ciclos, a gente está vindo de 2 já invernos secos, que não deixa de ser a realidade desse ciclo também. Início, a gente teve a precipitação no mês de julho muito reduzida, foram 3 chuvas em algumas localidades, então, bem abaixo da média. Então, esse é um elemento que, muitas situações, ele limita também o próprio evoluir
a resposta da planta essa primeira aplicação. Então, o mais assertivo em termos da definição do intervalo é o caminhamento do técnico, do produtor, no sentido de ver a evolução em termos de inchamento de gemas no pomar onde ele tá manejando. Então, esses intervalos fixos, né, são referenciais, né, de 10 a 14 dias, até 7 dias nas aplicações tardias, mas as aplicações têm que ser moduladas justamente pelo o que a planta está mostrando. Então, justamente os maiores níveis de resposta em relação ao uso de sequenciais têm sido obtidos dessa forma. Então, até mesmo temos trabalho recente, até que está em vias de publicação aí também, até mesmo a questão, 2 anos aí que nós trabalhamos com um calendário de 10 dias e o nível de resposta é diferenciado. Então, situações de temperaturas mais baixas, com menor soma térmica, no período do intervalo da primeira e segunda aplicação, esse intervalo tem que ser maior. Então, justamente o balizador tem que ser a resposta propriamente das plantas. Ótimo, Fernando. Tem mais uma pergunta agora, e se alguém tiver mais algum questionamento, pode ir colocando no chat, do Marco Manoso. Deixa eu ver se eu consigo. Ele comentou assim, ó, a requebra na copa em um pomar vigoroso não irá concentrar mais ainda a florada? Temos dependendo agradecer a pergunta do Marco Manoso, a questão dessa aplicação sequencial, pensando na reaplicação, se realmente ela for realizada em planta inteira, a gente vai ter problemas muito grandes, principalmente na porção basal. Então, vai ter uma tendência de concentração de florescimento muito grande. Então, nesse sentido é que justamente entra aquela situação das aplicações dirigidas, né, que até mesmo tu tem um pequeno nível de deriva quando faz a aplicação na porção superior, uma certa deriva para a porção basal, mas nessas situações de direcionamento, a gente tem ganhos em relação à uniformização, que é necessário para o pomar, até para não aumentar mais o problema de vigor, mas por isso é assertivo também a questão do momento. Então, não necessariamente trabalhar com as janelas mais tardias em relação a essa questão de concentração, de aplicação, justamente para evitar essa concentração de florescimento. Então, esses pomares, até mesmo nessas situações para evitar esses problemas, quando precisam programas mais severos, né, ou com maior nível de concentração, é importante antecipá-los nessa situação específica desse ano. Então, ao invés de preconizar isso para final de agosto, início de setembro, já as janelas ali a partir do dia 20, 23 ali já seriam oportunas para a primeira intervenção. Tá. Então, lógico, tem que avaliar caso a caso, né? Mas por isso que é importante avaliar adequadamente se, nesse caso em específico, é necessário, é viável a utilização da aplicação sequencial. Tá. Fernando, tem 2 perguntas do Marcelo Machado que eu vou procurar associar as duas, tá? Ele comenta justamente que em regiões com mais de 1.400 unidades de frio, pode ser que a janela de aplicação no final desse trimestre já pode ter algumas áreas que já estão adiantadas na brotação. Esse é o comentário dele, né? E ele pergunta assim, o que poderia fazer também para retardar a brotação nos locais com incidências de geada tardias? E ele também cumprimenta a gente pela live aí, na verdade. Infelizmente, a questão das aplicações, agradeço aí o questionamento, também o elogio em relação à live, agradeço a participação aí, sua e dos demais. Em relação a essa questão das ferramentas para algumas situações, realmente pode estar mais avançado e justamente, como eu mencionei até, a gente não pode prever jogar muito tardiamente essas aplicações aí para setembro adentro, justamente pela situação de já tá bem evoluído. O que a gente pode fazer nessas situações que estão um pouco mais adiantadas ou que tendem a retardar é a aplicação, no caso, e como uma das ferramentas, a aplicação dos bioestimulantes, que nesse caso é mais como elemento de uniformização. Então, a vantagem, ele já tende a ter um nível de brotação não tão acelerado, né? Então, nesse sentido, também ele pode ter algum ganho para essas situações. Infelizmente, ferramentas para frear a brotação, isso é difícil, né? A gente não
não dispõe a partir do momento de iniciado, a gente não tem ferramenta para segurar isso, né? Então, a gente tem que tentar modular o máximo possível, né? Tentar até mesmo a questão minimizar isso, até direcionando para a questão dos bioestimulantes nessa situação, mas não temos muito o que fazer. A partir do momento que está acredito que até mesmo vai demandar essa dinâmica de movimentar também muito em relação ao regime hídrico. Vamos aguardar como é que vai ser também o regime hídrico no decorrer do mês de agosto. Isso daí também pode eventualmente estender um pouco e com isso também a gente já tem um certo ganho para minimização de possibilidade de perdas aí com geada. Mas é importante destacar que evitar a concentração, né, de florescimento. Então, tem que, nessas situações aí, algumas situações é preferível uma brotação mais não tão intensa, mas até para justamente você conseguir alongar um pouco o período de florescimento e minimizar um pouco eventuais danos aí se ocorrer uma geada tardia. Legal. Tem uma outra pergunta do Beto Souza aqui, ele faz um comentário, uma pergunta, ele fala assim, Fernando, aproveitando o inverno de boa qualidade, esse não seria humano de fazer aplicações com uma concentração alta de cianamida hidrogenada para aproveitar e corrigir as falhas de brotação? Para pomares novos, isso sem dúvida, isso na verdade assim tem que é um ano, até foi mencionado que para pomares aí com plantio de 2017 até 2020, sem dúvida, essa é uma grande oportunidade para fazer a aplicação não só de cianamida hidrogenada, mas eu diria até que é possível a utilização de várias ferramentas aí para tentar maximizar e corrigir as falhas de brotação. O grande detalhe é situações que, justamente pela vulnerabilidade de concentrações altas, pelo fato de alguns prejuízos em termos de frutificação efetiva. Isso tem que ser avaliado muito de pomar para pomar. Tem algumas situações, alguns sistemas de manejo preconizados por alguns produtores, algumas empresas. Isso é perfeitamente possível, mas avaliando a média dos pomares, a maior proporção maior proporção dos pomares, esse manejo pode conduzir a uma vulnerabilidade muito grande à frutificação efetiva, principalmente nas regiões de menor ocorrência, nas regiões de menor altitude, que já tem um histórico problema em termos de frutificação em galo. Então, tomar um pouco de atenção nesse sentido, né? É lógico, tem fatores aí que estão convidativos, as plantas estão com nível de lignificação muito bom, né? Que outros anos não se chegava no nível como esse ano, mas aí é que realmente a escolha do produtor, do técnico, a sua escolha deve ser embasada também na situação do pomar e qual o nível de rendimento, qual o nível de frutificação efetiva esperado, né? Então, considerando programas de indução de brotação agressivos, né, digo intensos, né, com alto nível, com altas concentrações, tem que estar devidamente precavido com os manejos para a frutificação efetiva, né? Então, aumento da densidade de colmeias ou uso intenso de regulador de crescimento nesse sentido. Então, justamente porque corrigir uma falha de brotação e você gerar um desequilíbrio de falta de carga e gerar zonas de crescimento vegetativo excessivo também, daí a gente acaba ganhando de um lado e perdendo do outro. Então, a gente tem que ponderar bem essas situações. Bom, Fernando, não tem mais nenhuma pergunta no chat aqui, eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, ela foi bem objetiva, acho que cumpriu o objetivo nosso de fazer essa live nesse formato, né? Então, nós queremos agradecer a participação de todos, até pelo horário, né? A gente sabe que é um horário de tarde, geralmente o pessoal tem feito à noite, nós optamos por fazer nesse horário, nós temos um bom público, né? A gente quer reforçar novamente, né, que são recomendações direcionadas para técnicos e produtores, elas devem ser sempre utilizadas com critérios técnicos, acompanhados de um profissional capacitado no dia a dia, né, e habilitado no dia a dia nos pomares.
Nós vamos deixar essa live gravada por um período aí de praticamente uma semana. Como ela é uma live com uma recomendação sazonal, ela, com o tempo, ela acaba perdendo. Então, nós vamos deixar mais um período para quem não pôde participar nesse momento, mas tenho certeza que a gente está à disposição, né, Fernando? Nós, da Embrapa, a gente está à disposição para alguma pergunta ou questionamento. E eu deixo, Fernando, para ti fazer um encerramento aí, mais uma vez agradecendo a presença de todos, obrigado pela presença, por terem prestigiado o evento aí. E em breve nós teremos também um evento, o próximo evento nosso vai ser com o Dr. Gilmar Natigal, na parte de nutrição. Então já fico desde já todos convidados, perto de ligação na cultura macieira, nós vamos avisar a todos, procurando usar esse formato aí. Acho que é isso, Fernando, fica contigo aí para fechar o evento. Tá certo, obrigado, Marcos, agradeço também a tua, como moderador também dessa live, né? Agradecer, reforçar novamente a todos os colegas aí da Embrapa Vivinho pela colaboração, né? Também a parceria também com o Dr. Gilmar Natigal pela elaboração dos boletins agroclimáticos aí, que nos dá um pouco de trabalho, então é uma ferramenta que está à disposição também dos produtores aí para fazerem uso. Agradecer a todos aí pela participação, né? Reforçar que nós estamos à disposição aí também do setor produtivo, tendo outras dúvidas aí também tem o nosso contato, a gente tá aí para auxiliá-los, né? E desejamos aí também, agora que é a prévia já do início de um ciclo, a gente deseja, então, boas decisões de todos aí, que realmente que consigam os objetivos aí, ter êxito na mais um ano, mais uma safra, né? Até a safra passada foi uma safra muito desafiadora, realmente tem que dar os parabéns para todo o setor produtivo, né? Em plena pandemia, o desempenho, como foi o transcorrer de todo o ciclo. Esperamos aí também que o próximo ciclo também gere boas perspectivas, bons rendimentos e que cada vez mais a gente consiga tornar mais forte, né, a nossa fruticultura e maior destaque a nossa maçã brasileira. Tá certo? Muito obrigado a todos pela participação e um grande abraço. Boa tarde a todos.